Olá pessoal, esse vídeo é da resolução da segunda lista de exercícios de termodinâmica da disciplina de hidrostática e calorimetria do União Anchieta. Bom, essa é a segunda lista de exercícios de termodinâmica, vocês devem ter visto lá na lista, tá? A terceira lista de exercícios, que eu estou levando em conta a lista de exercícios de hidrostática, ok? Então eu vou resolver aqui rapidamente os exercícios com vocês. Eles tinham já a resposta, né, um gabarito, junto ao enunciado, mas alguns exercícios geraram algumas dúvidas. Alguns alunos me procuraram, então eu optei por fazer um vídeo da resolução completa, tá? Muito bem, então o primeiro exercício fala sobre uma certa massa de um gás ideal, então eu tenho um gás ideal, que vai sofrer as transformações representadas nesse diagrama PV, tá? Um diagrama de pressão por volume desse gás ideal. Ele diz aqui no enunciado que a temperatura do gás no estado A é de 300 Kelvin. Dá a constante universal dos gases no SI e pede aqui uma série de coisas. Então eu vou só anotar aqui, né, a temperatura em A, que vai ser uma informação que nós precisaremos para resolver aí alguns dos itens, tá? E aí vamos tentar resolver juntos aqui. Bom, primeiro, né? Qual o número de moles contidos nessa massa gasosa? Então, o número de moles é o N, né? Quem é N? Lembra, na equação de um gás ideal ou gás perfeito, né, PV é igual a nRT. Então, portanto, o N vai ser PV sobre RT. Então, para eu conseguir determinar o número de moles nessa amostra de gás, eu preciso saber a pressão, volume e temperatura que o gás tem em um determinado estado. O R é uma constante. Vejam que, pelo diagrama PV, eu sei pressão e volume nos 4 estados que o gás vai ter, A, B, C e D. Porém, eu só sei a temperatura do gás no estado A, ok? Eu não tenho a temperatura em mais nenhum dos estados aqui. Então, a minha escolha para determinar o número de moles é o estado em que eu tenho mais informação, no caso, o estado A, ok? Então, eu vou utilizar para a determinação do N a pressão em A, o volume em A e a temperatura em A. Se eu tivesse o valor da temperatura em qualquer outro estado, eu poderia ter escolhido qualquer outro estado e eu chegaria no valor do N da mesma forma, ok? Bom, tudo aqui está no SI. Pressão, volume, temperatura e constante universal. Vou omitir as unidades, isso vai me garantir um N em mol, tá? Então a pressão em A é de, aqui nesse ponto, é de 0,6. E notem que tem um vezes 10 a sexta Pascal. Então é 0,6 aqui, 0,6 vezes 10 a sexta, unidades do SI. O volume em A, vem aqui no eixo do volume, é 0,1 metros cúbicos. 0,1. Tudo isso dividido pelo R, que é de 8,31, multiplicado pela temperatura em A, que está lá no enunciado, são os 300 Kelvin. Portanto, o N, fazendo essa conta aí rapidamente, vai dar algo próximo de 24,1 mol. Tá? Lembra que aqui é um símbolo, né? Então, não tem esse plural aqui que eu coloquei no gabarito. Ok? Resposta do N, o item A, número de moles, é 24,1 mol. Ok? Muito bem. O item B. Aliás, esse exercício é semelhante a um da lista anterior, né? Esse item A, assim como o item B e C.
apenas os itens D e E que são diferentes porque vão envolver trabalho e energia interna. Muito bem, o item B, ele pede a temperatura no estado B. Tá? Para isso, eu posso usar aquela relação, aquela equação que relaciona a pressão, volume e temperatura em dois estados. Tá? Então, eu posso usar PA vezes VA sobre TA igual a PB vezes VB sobre TB. Então veja, na verdade eu posso escolher, né, essa equação que relacione dois estados quaisquer, não precisaria ser A e B, poderia ser B e C, B e D, tendo em vista que eu quero calcular a temperatura em B. Mas eu preciso da temperatura em algum estado para eu determinar a temperatura no outro. Então, como eu quero TB, eu tenho que usar uma relação de pressão, volume e temperatura de um estado em que eu tenho essas informações. E esse estado é o A. Ok? Então, portanto, eu relacionei estados A e B. Assim, vou conseguir calcular TB. Veja que, né, a transformação que leva o meu gás do estado A para o estado B é uma transformação a pressão constante. Tá? Uma transformação a pressão constante é uma transformação isobárica. Então isso significa, né, que PA e PB são iguais. Se PA e PB são iguais, eu posso cancelá-los aqui nessa equação. Ok? De novo, porque é uma transformação isobárica. Isso resulta de que a temperatura em B, que é o que eu quero determinar, vai ser igual a VB vezes TA dividido por VA. Então, a temperatura no estado B, se eu substituir aqui, né, a temperatura em A é de 300 Kelvin, o volume em B é de 0,3 e o volume em A é 0,1. Então, isso significa que a temperatura em B vai ser o triplo da temperatura em A, por conta dessa relação entre os volumes. Então, se são 300 Kelvin em A, vão ser 900 Kelvin em B. Ok? Então, essa é a temperatura do gás no estado B. Na sequência, né? Aliás, estava sem resposta aqui no gabarito. Na sequência, como se denomina a transformação correspondente à passagem de B a C? Então, qual é o nome da transformação que leva o gás do estado B para o estado C? Veja, né, que de B para C, o volume é mantido constante. Se o volume, né, então de B para C, o volume é constante. Se o volume é constante, tem uma transformação isométrica, tá? A transformação aqui é uma transformação isométrica. Qual o trabalho global contra o meio externo? Então, qual é o trabalho realizado pelo gás nesse ciclo de transformações, tá? Lembra, no conteúdo, na teoria relacionada a trabalho realizado por um gás ou sobre um gás em transformações gasosas, eu falei para vocês que o trabalho, né, pode ser relacionado numericamente com a área, né, numa transformação cíclica ou mesmo numa única transformação, eu teria a área sob a curva. Se a transformação é cíclica, vai ser a área da figura que eu tenho aqui, né? Na dúvida, revejam lá o exemplo que eu fiz no último slide de teoria, da parte de trabalho, tá? Então, o trabalho vai ser igual à área. Portanto, né? Vou voltar aqui na cor para resolver. O trabalho vai ser igual, vejam, esse lado aqui, né? Esse comprimento é de 0,6 até 0,2. Então, daqui até aqui eu tenho 0,4.
0,4 vezes 10 a sexta Pascal. Para essa minha figura, do outro lado, qual vai ser a distância? É de 0,3 a 0,1. Então eu tenho 0,2. Tá? Isso aqui não tem escala, né? Parece um quadrado, não é um quadrado, mas o trabalho é numericamente igual à área. Tá? E essa área, né, esse 0,4 vezes 0,2 vezes 10 a sexta, vai resultar nos 8 vezes 10 a quarta em unidades do SI, que está ali no gabarito. Tá? Então, trabalho realizado pelo gás, né, trabalho global contra o meio externo, então é o gás que realiza um trabalho contra o meio, vai ser numericamente igual a isso aqui. Tá? Eu não comentei lá na teoria, mas o trabalho, quando o gás realiza trabalho, né, a gente já sabia que o trabalho vai ser positivo. Quando o trabalho é realizado sobre o gás, é negativo. Quando eu tenho transformações cíclicas, né, essa análise do sinal, já que eu vou fazer uma relação com a área sempre vai ser positiva, o sinal, se é positivo ou não, o trabalho, eu vou olhar o sentido das transformações. Se as transformações forem no sentido horário, né? Vou fazer melhor essa figura aqui. Né? Se as transformações forem no sentido horário, o sinal do trabalho vai ser positivo. Tá? Vou colocar assim, trabalho positivo. Se as transformações forem no sentido anti-horário, o trabalho vai ter sinal negativo. Tá? Nesse caso, a gente poderia também ter calculado sem ser por área, usando o que a gente aprendeu para cálculo de trabalho para transformações isométricas e isovolumétricas. Vocês chegariam no sinal de qualquer maneira, tá? Mas quando for fácil de fazer via área, faça via área e já faça a análise do sinal por aqui, ok? Vendo se é horário ou não. Muito bem. E por último, né, o item E, né, que fala sobre energia interna. Né? Então ele fala assim, ó, na transformação CD, que vai levar o gás do estado C para o estado D, a energia interna cresce ou decresce? Tá? Então veja, aqui está que ela decresce porque o volume decresce, tá? E consequentemente também a temperatura vai decrescer. Notem, né, que a transformação que vai levar o gás do estado C para o D, né, é uma transformação em que o volume decresce. Né? O volume do gás, o gás está sendo comprimido, ele sai de um volume de 0,3 para 0,1. Então, se eu pensar lá na equação do gás que diz que PV é igual a nRT, né, se o volume decresce numa transformação em que a pressão é mantida constante, isso significa que a temperatura também decresce. Tá? Já que o N e o R não mudam. Eu não estou tirando matéria aí desse gás, não estou tirando moléculas ou átomos desse gás. Tá? Então o N não muda. Então, novamente, se o V diminui, se eu comprimo o gás, né, a temperatura aqui está diminuindo porque eu estou mantendo a pressão constante. Tá? Se a temperatura diminui, o ΔU, que está relacionado diretamente com a temperatura, também diminui. Né? Se a temperatura final for menor do que a inicial, isso significa que a energia final é menor do que a inicial. Então, portanto, o ΔU diminui. Tá? Ou seja, decresce. Então, essa é a explicação do item E. Ok? Então, esse é o primeiro exercício da segunda lista. Agora a gente parte para o próximo. O exercício 2 gerou um pouco de dificuldade porque é necessária uma análise, né, para resolvê-lo.
uma análise um pouco conceitual e porque a resposta aqui pode gerar uma dúvida, né? Tem uma imprecisão aqui no ordenamento dessas respostas aqui, tá? Mas a gente faz juntos aqui e vamos tentar entender. Então, um gás perfeito descreve o ciclo ABCDA, como indica a figura abaixo. Então, o gás estado inicialmente A, tem uma transformação que vai levá-lo até o estado B, uma B a C, assim sucessivamente até ele retornar ao estado inicial. Tá? Aqui, esse é o diagrama PV, eu esqueci de comentar. Pressão em Pascal, volume em metro cúbico. Então, unidades do SI. A gente tem que determinar para o ciclo trabalho, calor e variação de energia interna. Ou seja, as grandezas que aparecem na primeira lei da termodinâmica. Né? A gente viu nas últimas aulas que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Tá? Então, eu quero determinar essas três grandezas. Por eu ter no enunciado um diagrama PV, né, de um ciclo de transformações de um gás perfeito, eu devo lembrar que o trabalho vai ser numericamente igual a essa área, igual a gente fez no exercício anterior, tá? Então, portanto, né, levando isso em conta, como o trabalho é igual à área, né, venho aqui na figura e vejo, bom, aqui, né, esse lado dessa figura que parece um retângulo, né, é de 3 a 1, então esse comprimento aqui é 2 em unidades do SI, 2 Pascal. Aqui embaixo eu tenho de 3 a 1, então também é 2. Então, portanto, o trabalho vai ser 4 em unidades do SI. Unidade do SI para trabalho é Joule. Tá? Então, para o ciclo, o trabalho realizado pelo gás é de 4 joules. Tá? Então, vou chamar aqui de item 1. Tudo bem? Então, consegui determinar trabalho. Falta variação de energia interna e calor. Tá? Bom, vou pegar aqui a variação de energia interna. Tá? Qual é a variação de energia interna? Veja, o gás sai inicialmente do estado A, passa por várias transformações que vão levá-lo ao mesmo estado, porque o enunciado fala para eu observar o ciclo ABCDA. Tá? Então, o estado inicial é o estado A. O estado final do gás também é o estado A. Então, em A, o gás tem uma pressão definida, um volume definido, uma temperatura definida, tá? Consequentemente, uma energia interna definida. Portanto, qual é a variação da energia interna do gás? Nenhuma, porque o estado inicial é igual ao estado final. Variação de energia seria a energia final, né? O ΔU seria um U final menos um U inicial. Tá? Mas a energia final é igual à inicial, porque o gás sai do estado A e retorna ao estado A. Então, portanto, o ΔU vai ser igual a zero. Tá? Não houve variação da energia interna do gás nesse ciclo de transformações. Ok? Bom, dessa maneira eu consegui determinar mais uma grandeza da equação da primeira lei da termodinâmica, o ΔU. Já tinha calculado no primeiro item o trabalho. Dessa forma eu consigo determinar o calor. Tá? Então no item 3, eu vou reescrever aqui a equação da primeira lei, ΔU igual a calor menos trabalho. Bom, ΔU é zero. Calor é o que eu quero determinar. E trabalho é 4 joules. Portanto, calor é igual a 4 joules. Como eu disse, há uma imprecisão aqui no enunciado, né? Ele fala trabalho, calor e variação de energia interna. Né? Trabalho, ok, 4 joules.
Calor, que é o que vem na sequência, aqui na descrição do que deve ser calculado, está correspondendo ao nulo na resposta. E não, calor é de 4 joules. E a variação da energia interna é zero, ok? Então, esse é o segundo exercício, tá? Com essa correção aqui no gabarito, ok? Esse foi o exercício que algumas pessoas me procuraram com dúvida. Eu espero que tenha ficado claro. Se porventura ainda houver dificuldade na compreensão desse exercício, vocês me escrevam lá no fórum, tá? Ou mesmo aqui nos comentários do vídeo no YouTube, ok? Agora a gente vai para o próximo exercício. Bom, o terceiro exercício também algumas pessoas me escreveram com dúvida, tá? Então ele fala o seguinte: uma amostra de gás ideal sofre as transformações mostradas no diagrama PV ilustrado abaixo, tá? Então pressão em Newton metro quadrado, que é Pascal, e volume em metro cúbico, então unidades do SI. Aqui tem os valores de pressão e volume nos 3 estados em que o gás passa, A, B e C, tá? E aí a gente tem que determinar qual das afirmações aqui abaixo é correta. Apenas uma é correta, tá? Então, veja, vamos passar por todas aqui. Vai sobrar uma única e aí a gente pensa com mais cuidado sobre ela. Então, a transformação AB é isobárica e BC isométrica. Vamos lá, transformação AB. Transformação AB é uma transformação em que o volume do gás é mantido constante. Aqui ele está dizendo isobárica. Não. A transformação AB, né, transformação que leva o gás do estado A para o B, é uma transformação isométrica. Tá? Isovolumétrica, isocórica, tá bom? E a transformação que leva o gás do estado B para o C, veja aqui, ó, B para C, é uma transformação a pressão constante, ou seja, é isobárica. E aqui ele diz que é isométrica. Então, de B para C, né, é uma transformação isobárica. Isso significa que a alternativa A não está correta. A alternativa B fala que o trabalho feito pelo gás nesse ciclo é positivo. Lembra, né? Eu acabei de comentar num dos exercícios anteriores que quando eu tenho um ciclo, né, de transformações para um gás ideal, para eu saber o sinal da transformação, basta eu olhar o sentido. O sinal do trabalho realizado nas transformações, basta eu olhar o sentido, né? Se for anti-horário, trabalho negativo. Se for horário, trabalho positivo. Então, o trabalho realizado pelo gás, ele está dizendo que é positivo, mas aqui o sentido é anti-horário, né? Não, o trabalho vai ser negativo, porque é anti-horário, tá? Então, a alternativa B também não é a correta. Na etapa AB, né? Então C. Na etapa AB, o gás sofreu compressão. Veja aqui em AB. Ó. De A para B, não houve variação no volume do gás. Ele não sofreu compressão. Né? De A para B, teve uma transformação isométrica. Né? O volume constante. Na etapa BC, expansão. De B para C, sim, houve um aumento do volume. Tá? Houve uma expansão, mas de A para B a afirmação dele não é correta. Tá? Então, também é falso. Item D. O trabalho realizado sobre o gás na etapa CA foi de 8 joules. Então, CA é essa aqui. Ó, e ele está me dando um valor. Então, eu vou ter que realizar algum cálculo. Vou fazer a análise da última alternativa, da E, e aí a gente vai ver que ela também está errada e retorna para tentar determinar como se faz o cálculo do trabalho na etapa CA.
tá? Então, em D, ele diz que a transformação CA é isotérmica. A transformação que leva o gás de C para A não é isotérmica, né? Uma transformação isotérmica é algo com esse comportamento, é uma hipérbole, tá? Não é uma reta. Então, transformação de C para A não é isotérmica. Não isotérmica, tá? Ela não é nenhum tipo daquelas que a gente viu que é possível de classificar, as simples pelo menos, tá? Então, não é isotérmica. Então, como eu disse antes, né? Aqui não é D, desculpa, né? Fiz a análise da E. Na D, né, que fala sobre o trabalho, né, de C para A, né, veja, como que eu vou determinar esse trabalho se a transformação que eu tenho não é isométrica, isobárica e nem isotérmica, que são aquelas que eu tenho equações para se determinar o trabalho. Eu uso aquela ideia de novo de área sobre a curva, tá? Então, o cálculo, né, o trabalho, desculpa, realizado para levar o gás do estado C para o estado A, né, é essa área aqui, ó, tá? Toda essa área achurada, que é a área abaixo da curva até o eixo do volume, tá? Então eu preciso determinar essa área, vai ser numericamente igual àquela área, vou chamar tudo isso aqui de A, tá? E como eu determino essa área? Vou dividir em duas áreas, né? Vai ser a área do triângulo, esse que está achurado em azul, tá? Qual que é a área daquele triângulo? Né? Qual que é a área do triângulo? Veja, ó, nesse lado aqui, de 1 a 3, eu tenho um comprimento 2. Daqui de B até C, eu tenho 4. Tá? Então, se eu imaginasse isso aqui como um retângulo, a área desse retângulo seria 2 vezes 4, ou seja, 8. Como eu tenho um triângulo, que é metade desse retângulo, a área vai ser metade da área do retângulo. Então vai ser de 4 joules, tá? Na verdade, 4 aqui, né? Porque eu estou me referindo a uma área, tá? Então, a área é igual a 4. E a área dessa outra figura, desse outro retângulo aqui, ó, vai ser 1 por 4. Então, a área do retângulo vai ser de 4 também. Então, portanto, a área total é 8. Dessa forma, o trabalho, veja, o trabalho realizado sobre o gás. Então, esse é um trabalho negativo, não é realizado pelo gás. Mas aquele, como ele já está dizendo que o trabalho foi realizado sobre o gás, ele não precisa colocar sinal, né? O sinal está contido na afirmação, é sobre o gás ou pelo gás, tá? Então, o trabalho aqui, o trabalho ao que ele se refere na descrição do item, o trabalho realizado sobre o gás, né, vai ser de 8, que é a área, em unidades do SI, que é joules. Tá bom? Então, essa é a resolução do terceiro exercício da lista. Os próximos eu acredito que sejam um pouco mais simples, né? Então, eu vou tentar passar um pouco mais rapidamente por eles para que o nosso vídeo não fique muito extenso. Bom, o exercício 4. Você deixa cair um recipiente com água, termicamente isolado, de uma altura h do solo. Então é como se eu tivesse aqui, né, um solo, um eixo y, e aqui de uma altura h eu vou deixar um recipiente com água cair. Tá?
Se a colisão for perfeitamente inelástica e toda energia mecânica se transformar em energia interna da água, qual deve ser a altura H para a temperatura da água aumentar de 1 grau Celsius, ou em 1 grau Celsius? Ok? Bom, o recipiente com água, aqui nesse ponto de onde ele vai ser solto, né, a energia dele vai ser igual a mgh, energia potencial gravitacional. Tá? Como a colisão vai ser perfeitamente inelástica, toda essa energia, né, vai ser convertida na energia interna da água, ou seja, no calor necessário para fazer a temperatura disso variar, dessa quantidade de água variar em 1 grau Celsius. Tá? Como é uma energia que está relacionada com uma variação de temperatura de uma determinada quantidade de uma substância, é o mc ΔT. Então, o que eu devo fazer para entender qual é a altura necessária, né, para soltar essa quantidade de água, para que a temperatura varie em 1 grau Celsius, é assumir que esse E vai ser igual a esse Q. Tá? Então, nesse tipo de colisão, toda a energia mecânica vai se transformar em energia interna da água. Então, o meu mgh será igual ao meu mc ΔT. Bom, a massa é a mesma, né? Ainda bem, porque o enunciado não dá a quantidade de água, né? Então, isso é um indicativo de que a quantidade não vai ser relevante para a resolução do problema. Então, o H, né, a altura, vai ser igual a C vezes a variação de temperatura dividido pela aceleração da gravidade. Tá? Eu vou colocar todas as unidades aqui no SI para que o nosso H saia em metros. Bom, o calor específico da água já está em unidades do SI, né? Então, vai ser 4,18. Na verdade, unidades do SI seria o Joule quilograma Kelvin, né? Então tem 1 quilo aqui, né? Então 4,18 vezes 10 a terceira, ou 4.180, tá? A variação de temperatura, ele diz que é uma variação de 1 grau Celsius. Mas lembra, uma variação de temperatura de 1 grau Celsius é igual a uma variação de temperatura de 1 Kelvin. Tá? Variação. Não estou dizendo que uma temperatura de 1 grau Celsius é igual a uma temperatura de 1 Kelvin. A gente sabe que não é. Mas uma variação de temperatura é. Se ficou com dúvida disso, volta lá na primeira aula relacionada ao conteúdo de termodinâmica. Tá? Então aqui eu vou ter 1 de ΔT dividido pelos 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Isso vai levar a gente a um H bem próximo desse dado aqui de 426 metros. Tá? Então, se eu soltar esse recipiente termicamente isolado com água de uma altura de 426 metros, né, assumindo essa colisão inelástica, a água vai aquecer 1 grau Celsius nesse processo. Tá bom? Então, essa é a interpretação desse valor de H que a gente acabou de encontrar. Tá? Bom, vamos para o próximo. O exercício 5 diz o seguinte: realiza-se 25 kJ de trabalho sobre um sistema que consiste em 3 kg de água agitando-se essa água por meio de uma roda de paz. Durante esse período, o sistema perde 15 kcal de calor devido à ineficiência do isolamento. Qual é a variação de energia interna do sistema? Dá aqui a relação entre caloria e joule, tá? E tem uma resposta de menos 37,7 kJ. Ok? Bom, mas vamos lá. Vamos listar as informações que a gente tem. Né? Primeiro, trabalho. Né? Primeiro, trabalho. Trabalho, né?
realizado sobre o sistema, trabalho de 25 kJ. Veja, a gente viu lá no início dos estudos sobre trabalho realizado por um gás em transformações, né, que quando o gás realiza um trabalho, esse trabalho é assumido como positivo. Quando o trabalho é realizado sobre o gás, sobre o sistema, o trabalho é negativo. Então, devo tirar essa informação do sinal do trabalho lá do enunciado, ok? Aí o sistema, né? São os 3 quilos de água. Né? Nesse processo, né, em que o trabalho é realizado sobre os 3 quilos de água, né, o sistema vai perder 15 calorias de calor. Então, o calor, nesse caso, vai ser igual a 15 calorias, mas 15 calorias perdidas. Então, o sistema perde 15 calorias, tá? Mas uma caloria é igual a 4,18 joules. Desculpe, aqui não é só caloria, né? São menos 15 quilocalorias. Então, isso aqui vai ser igual a menos 15, que multiplica 4,18 quilojoules. Ou seja, isso vai ser igual a menos 62,7 quilojoules. Ok? Então, veja, trabalho e calor. Tá? E eu preciso determinar o quê? Variação da energia interna, ΔU. O que relaciona essas três grandezas? A primeira lei da termodinâmica. Variação da energia interna é calor menos trabalho. Ah, mas e a massa de 3 kg d'água? Ela não é uma informação que vai ser usada para a determinação da variação da energia interna. Tá? Dessa maneira, o nosso ΔU vai ser igual ao quê? Calor, menos 62,7 kJ, menos o trabalho, que já é negativo, porque o trabalho é realizado sobre o sistema. Então isso vai fazer com que aqui eu tenha menos 62,7 mais 25. E, portanto, a variação da energia interna da água do sistema vai ser igual a menos 37,7 kJ. Ok? Então, esse é o valor da variação da energia interna do nosso sistema. Vejam que isso aqui é um sistema, de certa forma, semelhante àquele utilizado para a descrição do experimento de Joule, tá? Com exceção de que aqui não há um isolamento eficiente e, portanto, há perda de energia ou perda de calor para o meio, tá? Então, essa é a resolução do exercício 5. Agora a gente vai para os próximos. Bom, os três últimos, né? O sexto, eu coloquei aqui porque eles são um pouco mais rápidos, a gente já resolve todos de uma vez só, tá? Então, o sexto. Um gás diatômico realiza 300 joules de trabalho. Então, ele realiza 300 joules de trabalho. Veja, é o gás realizando o trabalho, então o sinal é positivo mesmo. E absorve 600 calorias de calor. Né? Então, o calor é absorvido pelo gás, o sinal também é positivo, tá? Então, 600 calorias que a gente já fez anteriormente devem ser convertidas para joules. Né? Então, eu multiplico esse valor por 4,18, que vai me dar 2.508 joules. O que o exercício pede é a variação da energia interna do gás. Variação de energia interna é a primeira lei da termodinâmica, calor menos trabalho, tá? Então o ΔU vai ser igual aos 2.508 menos 300, que dá uma variação de energia interna de 2.208 joules, que é aproximadamente 2,21 quilojoules. Ok? Que é a resposta que está aqui. O exercício 7 eu já fiz para vocês como exemplo,
na teoria, tá? Então, já foi resolvido. Vocês depois deem uma olhada no vídeo de teoria que eu resolvi ele como exemplo para a segunda lei da termodinâmica, máquinas térmicas, tá? Então, dessa maneira, falta o 8, o último da lista, em que fala de uma máquina térmica com rendimento de 20%. Então, lembrem-se, né? Essa é a letra o eta que a gente usou para representar rendimento de máquina térmica. 20% é 0,2. Ele realiza, né, a cada ciclo 100 joules de trabalho, tá? Então, o trabalho realizado aí por essa máquina térmica em cada ciclo é de 100 joules. Aí, só faça uma correção, né? O item A ele pede o rendimento, mas o rendimento é um dado do enunciado, né? Então, na verdade, aqui, o que é pedido no item A, que é a resposta que está aqui no gabarito, é qual é o calor fornecido para a máquina térmica, o QQ, tá? Então, o item A pede qual o calor que eu forneço para a máquina térmica realizar os 100 joules de trabalho a cada ciclo, com um rendimento de 20%, tá? Então, quem é QQ? Qual é o calor que eu forneço para a máquina? Lembre-se, né, a definição do conceito de rendimento aí, né? Rendimento é quanto de trabalho eu realizo com uma determinada quantidade de energia que eu forneço, tá? Então, o rendimento é o trabalho dividido pela quantidade de energia que eu forneço para realizar aquele trabalho. É uma taxa de proporção, tá? Entre o que eu consigo obter do que eu forneci. Então, dessa maneira, né, o QQ, o calor fornecido, vai ser igual ao trabalho dividido pelo rendimento, ou seja, 100 joules dividido por 0,2. Então, portanto, o trabalho, o calor, né, fornecido, o QQ, né, vai ser igual a 500 joules, tá? Então, essa máquina térmica que trabalha em ciclos, em cada ciclo eu forneço 500 joules de energia, ela vai realizar apenas 100 de trabalho, tá? Ou seja, eu tenho um rendimento de 20%. Então, se eu forneço 500 e ela usa 100 como trabalho, realiza 100 de trabalho, significa que 400 joules estão sendo perdidos, né? Estão sendo desperdiçados, é o calor liberado, tá? Então, isso a gente definiu lá na teoria como sendo o QF, né? E o trabalho, só para calcular isso de forma a usar uma equação, né, não só conceitual como eu acabei de explicar, o trabalho é a diferença do que eu forneço e do que não é aproveitado. Então, portanto, o QF, né, nada mais vai ser do que a diferença do que eu forneci com relação ao trabalho realizado, que é igual aos 400 joules ali do gabarito. Ok? Então, essa é a resolução da segunda lista de termodinâmica. Eu espero que essa resolução ajude vocês na compreensão, né? E é isso. Dúvidas vocês postam no fórum ou aqui mesmo, né, nos comentários do YouTube. Bons estudos!